Saúdo ao grupo de oração da comunidade São Mateus e hoje eu gostaria de refletir sobre expectativas. Quando eu recebi o convite para preparar essa reflexão para o grupo, eu passava por um processo pessoal de estar refletindo sobre as expectativas que eu gero. As expectativas que eu gero em relação às pessoas, a certos eventos, a certos momentos da minha vida. E eu vinha refletindo sobre isso, porque de alguma forma a gente rapidamente ou até automaticamente cria expectativas em relação a situações ou em relação a pessoas. E a gente espera, quando a gente cria essas expectativas, a gente espera que essas expectativas se cumpram, mesmo que a gente não comunique, mesmo que a gente não se expresse, e algumas vezes a gente não tem nem como se envolver nas situações para que elas realmente aconteçam. Simplesmente a gente espera que aconteça ou que vá ter um desenrolar X, e aí quando isso não acontece, vem aquele sentimento de chateação, de desânimo. Eu, às vezes, dependendo da situação, chego até meio que me sentir traída. Vem uma certa mágoa, um sentimento até de impotência, fico murcha, desanimada por completo. E dependendo do tamanho da minha expectativa, isso pode resultar até em situações de mágoa, de afastamento, de distanciamento, de algum tipo de repressão, ou até às vezes eu me fechar, me afastar da pessoa, ou até situações de agressividade, onde eu vai levantar a voz, vai ser grosseira no agir, vai ser grosseira com as palavras, situações assim. Quem nunca passou por isso, E como a gente faz isso de uma forma bastante automática até, E eu vinha refletindo sobre isso. E vinha me dando conta de que essas expectativas, elas são criadas e alimentadas só por mim. E em muitas situações, a pessoa, que está do outro lado, raramente sabe que eu tenho certas expectativas, Porque a gente desenvolve essas expectativas, a gente sonha com elas, a gente alimenta elas, mas a gente não comunica para o outro lado. Então, se a gente parte daquela fala que diz assim, que a regra do jogo tem que ser clara, quando a gente escolhe a gente alimentar, criar expectativas em relação a outra pessoa, e se essa expectativa não for cumprida, a gente opta por até ser grosseira com a pessoa, porque às vezes a pessoa nem sabe o que está acontecendo, ou a gente vem a ter certa animosidade, mau humor, rancor, um afastamento. Será que a gente tá jogando um jogo justo? Será que a regra tá clara? Porque a gente não tá comunicando o que é a nossa expectativa, o que é o nosso sentimento para o outro lado. Mas a gente quer que o outro lado caminhe no sentido de alcançar ou nos alcançar a satisfação da expectativa que nós criamos e desenvolvemos. Então, essa regra é clara? Esse jogo é justo dessa forma? Se nós devemos aceitar as pessoas como elas são, e se nós desenvolvemos expectativas, alimentamos elas, não comunicamos e esperamos que as outras pessoas nos alcancem a satisfação da nossa expectativa individual, e a gente não quer se frustrar, e a gente não deve julgar, esse jogo é justo? Essa situação, ela é justa em relação a outra pessoa? E aí a minha reflexão ia assim, se a gente é desse jeito, Se a gente tem essa índole aí que não é tão boa, esse comportamento
confuso até, né? Esperar do outro algo que ele nem sabe que a gente está esperando, e se ele não nos alcança, a gente ainda se chateia e se afasta. Né? Esse jogo não sendo tão justo, vinha a minha pergunta: será que Deus tem expectativas em relação a nós, assim como nós temos expectativas, criamos expectativas em relação aos outros? Essa era a minha dúvida. E aí eu fui conversar com pessoas, fui pesquisar na Bíblia e eu encontrei algumas respostas. A primeira é o nosso texto de referência, que está lá em Deuteronômio, capítulo 10, versículos 12 e 13, que diz o seguinte, vou ler aqui. Povo de Israel, escute o que o Senhor Deus exige de você. Ele quer que vocês o temam e sigam todas as suas ordens. Quer que o amem e que o sirvam com todo o coração e com toda a alma. Obedeçam a todas as leis de Deus. Que isso é para o seu bem. Então, eu concluí que Deus sim tem expectativas para conosco. Mas Deus, diferente de nós, Ele comunica as expectativas que Ele tem. Nós sabemos quais são as expectativas que Deus tem para conosco e Ele deixa isso muito bem claro para nós. E mesmo nós, sabendo das expectativas que Deus tem para conosco, nós fazemos o que Deus espera de nós? Nós não fazemos. Nós não conseguimos ter estabilidade, regularidade no nosso agir, no nosso pensar. O nosso coração e os nossos pensamentos, eles têm uma certa inquietude e eles não conseguem se manter serenos dentro do agir através dos mandamentos. Rapidamente, nós nos afastamos do que Deus claramente nos propõe. Nós frustramos as expectativas de Deus. E daí? Deus nos abandona? Deus faz o mesmo que nós? Deus se fecha? Deus fica amargo conosco? Deus nos ignora? Não. Deus continua com disponibilidade em nos receber. E Ele diz: eis que estou à porta e bato. De novo, Deus está de braços abertos, nos esperando que nós, seres que fomos dotados com o livre-arbítrio, que podemos pedir em oração por sabedoria, discernimento, tomemos a atitude, a iniciativa de nos voltarmos a Deus. Nós, como seres humanos, temos essa inquietude e não conseguimos serenar. Mas nós temos o comunicado de Deus do que é correto, do que devemos fazer e do que é a expectativa dele para conosco. Deus é amor e Ele sempre de novo nos espera. Ele não volta as costas para nós. Precisamos ter a iniciativa de reconhecer o nosso erro e de voltarmos ao caminho do que é certo, dentro do que são as expectativas daquilo que Deus tem preparado para nós. Deus não desiste de nós. Jamais Ele desiste. E aí temos uma outra passagem em Romanos 8, versículos 19 em diante, que diz o seguinte: o universo
todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são, pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe essa esperança. Um dia, o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em parto. E não somente o universo, mas nós, que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus. Nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Se você quiser, você pode ler os versículos seguintes, que então vai até o 30, que tem mais algumas recomendações. Traz um pouquinho mais de esclarecimento em relação a isso, das expectativas, da esperança que Deus tem para conosco. O propósito de Deus é não se afastar de nós. Deus aceita a sua criação, assim como ela é, falha, frágil e suscetível aos erros. Mas nós precisamos reconhecer a Deus como nosso Senhor, nosso Criador, nosso Pai. E nele nós podemos sempre de novo buscar por discernimento, por sabedoria, por fé, por amor e por coragem para agirmos dentro do que são os seus propósitos, dentro do que são as expectativas que Deus tem para conosco. Então, que Ele seja o nosso único Deus. E tem mais uma passagem aqui que é Provérbios 13, versículo 12, que diz o seguinte: a esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Que Deus nos abençoe, cuide de nós, nos dê sabedoria, coragem e fé para seguirmos dentro dos propósitos que Ele deixa bem claro para nós. Que assim seja. Abraço.